Acreditamos que o professor dispondo esse momento para nós ficamos muito felizes e acreditamos que esse curso vai contribuir e impactar a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. Então, vamos aproveitar. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês vieram conhecer os segredos dos grandes comunicadores. Afinal de contas, no passado, ouvíamos dizer que oratória era para o político, o advogado e o padre. Todos nós sabemos que a comunicação evoluiu. Todos nós precisamos ter uma comunicação eficiente. Não sei se vocês já observaram, muitos relacionamentos fracassam devido à falta de comunicação. Muitas empresas vão à falência devido à falta de comunicação com seus clientes, com seus colaboradores. Principalmente nós que podemos mudar esse país através de uma política séria, eficiente, moderna, é fundamental que saibamos ter uma comunicação realmente de resultado. Por quê? Falar bem não quer dizer falar bonito, não quer dizer falar complicado, não quer dizer falar difícil. Comunicação é resultado, é o que o outro entende. Hoje nós teremos várias orientações, várias dicas importantes para que possamos falar bem, seja na tribuna, seja nas conversas do dia a dia, seja na hora de participar de um processo seletivo, seja na hora de você realmente convencer. Antigamente falava-se que quem tem informação tem tudo. Hoje em dia, no século XXI, não basta ter informação. Tem que ter uma comunicação que realmente fale bem de você. Analisando a história da comunicação, nós podemos encontrar algumas curiosidades. Por exemplo, no passado, aquele que fazia uso da palavra, ele tinha como objetivo complicar a vida dos ouvintes. Não sei se vocês se lembram, mas imagina, até a missa era celebrada em latim. Imagina aquelas pessoas que não dominavam o idioma. Elas não conseguiam entender o sermão do padre. Os comícios de antigamente, os senhores se lembram? As pessoas iam para aquelas praças públicas, todo ali repleta de gente, pessoas interessadas em ouvir os discursos dos seus candidatos preferidos. E de repente, no final daquelas apresentações, um amigo conversava com um amigo. Fulano, você viu o nosso candidato falando? Nossa, eu vi. Você gostou? Ah, gostei demais. Mas me fala uma coisa, o que você entendeu? Entender mesmo, eu não entendi nada, mas que ele fala bonito, ele fala. Então isso caiu em desuso há muito tempo. Imagina, é semelhante ao médico dando uma entrevista. Se ele quer complicar a vida das pessoas, ele consegue. Você que não estudou medicina, você não vai entender absolutamente nada. A nossa comunicação evoluiu. Analisando até mesmo essa questão histórica das igrejas, de repente a gente teve um crescimento muito grande das igrejas evangélicas, uma nova comunicação, a comunicação mais próxima, mais calor humano. De repente a própria igreja católica começa a se reestruturar. De repente um papa não aguenta a pressão e pede para sair. De repente vem um papa super comunicativo, com discursos capazes de emocionar a todos, independente da religião. Ou seja, para você ser um bom comunicador, é fundamental que você comece a ficar atento a esse movimento que vem acontecendo muito próximo da gente. Para falar bem, primeiro passo, entenda que os bons comunicadores, eles são conquistadores de gente. E você, tem conquistado as pessoas que estão ao seu lado, estão próximas de você? Tem que entender de gente, tem que começar a se doar um pouco mais, esquecer aquela questão de antigamente. Hoje em dia nós não queremos mais lidar com oradores profissionais robotizados, que acham que falar bem basta decorar meia dúzia de palavras e chegar aqui na frente e querer falar bonito. Comunicação é resultado. Comunicador é um conquistador de pessoas. Pense nas pessoas que você gosta. Essa oratória evoluiu. Falar bem no século XXI é como se fosse uma conversa animada com seus amigos na sala de visitas da sua casa. A única diferença é que aqui na frente,
você aumenta um pouquinho o volume da voz. Essa é a diferença da comunicação no século XXI. E para a gente entender melhor essa comunicação e sua evolução, eu quero apresentar 5 segredos dos grandes comunicadores. 5 atitudes que você pode começar a desenvolver. 5 atitudes que você deverá interiorizar para que seja capaz de falar bem. Porque não adianta você ter um método eficiente para falar, organizar as ideias, se você peca em algumas atitudes. Vamos analisar? Primeiro segredo dos grandes comunicadores é a convicção. A partir de hoje, entenda que quando você fala com as pessoas, é fundamental que você acredite naquilo que você fala. Infelizmente, eu tenho visto uma incoerência muito grande de algumas pessoas. Pessoas que falam, mas no fundo, não acreditam naquilo que elas estão expondo para as pessoas. Eu tenho visto profissionais que estão em determinadas empresas, mas que no fundo, eles não acreditam em suas instituições. Eu tenho visto muitos profissionais que não acreditam na sua profissão, não acreditam na sua carreira, não acreditam na sua causa. Gostamos de pessoas que falam e acreditam naquilo que elas falam. Ou seja, para falar bem, você precisa primeiro comprar as ideias, estar convicto da eficiência daquilo que você quer transmitir para o outro. Porque se você não acreditar, como é que você quer que o outro acredite? Primeiro segredo dos grandes comunicadores: convicção. Nós gostamos de pessoas capazes de solucionar problemas. Nós gostamos de pessoas que nos dão atenção. Nós gostamos de pessoas que estão convictas. Segundo segredo dos grandes comunicadores é o conteúdo. Aí eu pergunto aos senhores: você é bom em quê? O que você faz bem feito? Infelizmente, a gente vive a era do profissional pato. Infelizmente, nós temos muitas commodities por aí. Romero? O que é isso, Romero? São pessoas comuns, pessoas mornas, pessoas que fazem de tudo um pouco, mas acabam não sendo boas em nada. Conhece gente assim? Sabe aquela pessoa que quebra um galho em várias áreas, mas que no fundo, não tem um conhecimento consistente numa determinada área? Pense nisso. Você é bom em quê? O que você faz bem feito? O que hoje você é capaz de dizer: olha, Romero, aqui em Uberlândia você pode achar igual, melhor você não acha. Esse é o seu diferencial competitivo. Pense nisso. Pare de ser um profissional limitado. Pare de ser um quebra-galho. Pare de ser comum. Nós gostamos de especialistas. Lembra quando você vai ao médico fazer uma consulta? Geralmente o clínico geral está sempre disponível no postinho. Agora, quando você precisa fazer uma consulta com um especialista, aí a história é outra. Primeiro, você vai ter que entrar na fila. Mesmo você pagando, você tem que esperar 2 meses. A consulta é mais cara. Portanto, o mercado valoriza muito bem quem se especializa. Independente qual seja a sua atividade, a partir de hoje seja referência naquilo que você faz, porque os melhores comunicadores são especialistas. Aí nós começamos a lembra daquela fase da escola? Lembra do coleguinha tira dúvidas? Eu acredito que todo mundo já teve aquele coleguinha tira dúvidas. Lembra quando chegava na véspera da prova, você matou a aula, você de repente não assistiu todas as aulas, chega na véspera, você está desesperado. E adivinha? Você pedia ajuda. Aí tinha que ser aquela pessoa para te dar uma mão. Sabia que a chance daquele coleguinha tira dúvidas crescer na vida, prosperar, evoluir, é muito grande? Lembra da nossa empresa? Lembra aqui na Câmara Municipal? Quando acontece uma determinada situação, tem que ser fulano para resolver? Que tal se a partir de hoje você tornasse a sua presença indispensável? Saiba muito, conheça os pormenores, estude mais, se torne um especialista. Lembra, quanto mais você soluciona problemas, quanto mais informação você tem, mais a sua presença será indispensável.
Quanto mais você orienta, quanto mais você ensina, mais você aprende. Olha que bacana. Comunicação é assim, quanto mais você fala, mais você aprende. Que tal se você a partir de hoje fosse o tira-dúvidas do seu departamento, do seu gabinete, da sua empresa, da sala de aula? Eu sei que tem muita gente aqui estudando, que bacana. Seja um tira-dúvidas a partir de hoje. Saiba muito. Qual é o segundo segredo dos grandes comunicadores? Conteúdo. O que você sabe que a maioria não sabe? Nesse século 21, nós vendemos informação. Romero, basta ter informação para ser bem-sucedido? Não. Forma e conteúdo tem que andar juntinho. Eu conheço muita gente que sabe muito, mas adivinha, não tem didática, não tem um método, não tem emoção, não sabe transmitir aquilo que sabe. Conhece gente assim? Você pensa, gente, eu conheço aquela pessoa, ela sabe muito, mas não sabe lidar com gente, é intolerante, é impaciente, é metódica, é técnica. Tudo que nós vamos falar aqui hoje poderá ser utilizado em qualquer tipo de comunicação, seja ela falada ou escrita. 100% das situações que envolvem a comunicação. Por isso eu quero que vocês prestem bastante atenção. O método é simples, são dicas importantes, técnicas universais, mas que a gente precisa parar a nossa vida, fazer o que vocês fizeram hoje, para que possamos entender melhor a força, o poder da comunicação no século 21. Por exemplo, Dona Fernanda Montenegro chega até hoje, 2 horas antes de começar a gravação da novela, de começar a prestação do teatro. Sabe por quê? Para ela se concentrar. Precisamos de profissionais que tenham mais capricho. O capricho é o antídoto da mediocridade, é o antídoto do mais ou menos. Sabe o que falta para muitas pessoas terem uma comunicação eficiente? Capricho, envolvimento. Entender que uma boa comunicação não nasce da noite para o dia. Muitas vezes leva semanas, meses, anos. É começar a ser mais prudente. Aí tem algumas pessoas que falam assim para mim: Romero, eu sou tímido, Romero. Timidez não é defeito. Timidez pode ser uma grande virtude, desde que você saiba administrá-la. Imagina se algumas pessoas fossem um pouco mais tímidas, hein, pessoal? Nos poupariam de várias situações constrangedoras. Quando a pessoa é um pouco mais tímida, quando ela tem um pouco mais de receio, ela se prepara melhor, ela faz o dever de casa. O tímido tem uma grande virtude: na dúvida, ele fica calado. Imagina se algumas pessoas, na dúvida, elas começassem a ficar mais caladas, porque comunicação não é quantidade, comunicação é qualidade. Eu tenho visto muitos profissionais que parece que eles estão participando do concurso de melhor prolixo do ano. O tímido tem uma grande virtude: ele sabe escutar. Para falar bem, você deve desenvolver essa habilidade, começar a prestar mais atenção naquilo que o outro fala com você. Porque tem gente que quando começa a falar, não para. Não é quantidade, é qualidade. O bom comunicador, ele entende esse processo. Ele precisa ganhar torcida, ele precisa ganhar admiração do outro. Porque se você não tiver admiração, respeito dos outros, lamentavelmente você não faz nada na vida. Basta ter informação para você ser um bom comunicador? Não. A informação tem que estar juntinha com a forma. Conteúdo e forma tem que andar juntinho. Portanto, tem que ter método para falar em público. Terceiro segredo, pessoal, dos grandes comunicadores: paixão. Tem que gostar daquilo que você faz, tem que gostar daquilo que você fala, porque se falar em público já exige atenção, já exige cuidado, preparo, conteúdo, informação. Imagina você falar de algo que você não gosta, de algo que você não vê o sentido ainda, não vê o propósito. Sabe por que falar em público para algumas pessoas é uma tortura muito grande? Porque elas não conseguiram ver um propósito em suas vidas.
A partir de hoje, analise. Existem 2 momentos especiais na vida de uma pessoa. O primeiro momento é quando você nasce. Uhul, nasceu, que bom, que bonitinho, que cuti-cuti. Segundo momento especial na vida de uma pessoa é quando você descobre para que você está aqui. E aí? Qual que é a sua missão? Essa vida, pessoal, passa muito rápida. Incrível. Como tem pessoas desenvolvendo atividades sem sentido. Como nós temos pessoas que não conseguem ver propósito naquilo que elas fazem. Dica: se apaixone por aquilo que você faz. Se hoje você faz algo que você não gosta, se você faz hoje algo que não gera satisfação, não gera realização, ei, dá tempo de mudar. Dá tempo de mudar. É igual quando eu vejo algumas pessoas, sexta-feira, vem em mim, sexta-feira. Vocês conhecem algumas pessoas que ficam assim? Não é mais uma sexta-feira, é menos uma sexta-feira. Tem dia que eu paro na quarta e penso assim, Deus, dá uma paradinha hoje, fica pelo menos umas 2 semanas na quarta-feira, deixa eu dar uma respirada. É porque quando você vê propósito naquilo que você faz, você quer que o mundo pare um pouquinho, para você aproveitar melhor a paisagem, não é? A vida passa muito rápida, gente. Comece a ver sentido naquilo que você faz. Goste. Sejam apaixonados. Sabe por quê? Os melhores comunicadores, eles são apaixonados por aquilo que eles fazem. O olhinho brilha. E aí, seu olhinho tem brilhado ultimamente? Não? Ixi. Está na hora de começar a estudar melhor esse assunto. A comunicação transforma vidas. A comunicação muda comportamento. A comunicação muda o mundo. 4º segredo dos grandes comunicadores: credibilidade. Quando você for falar em público, entenda que você deve ter moral para falar. Lamentavelmente, eu vejo muitas pessoas que prometem demais as coisas. Eu vejo muitas pessoas que não dão atenção devida para os outros. A partir de hoje, entenda que palavra é compromisso. Foi-se a época em que você deveria prometer demais para ser bem-sucedido na vida. Se a gente tem algo importante nessa vida, isso chama-se reputação. Pense nisso. Como é que anda a sua reputação? Quais seriam os possíveis adjetivos que as pessoas andam utilizando quando se lembram de você? Fulano? Não, fulano é profissional, fulano é dedicado. Fulano falou? Pode dormir sossegado. Fulano falou? Não, fulano eu confio. Fulano, não, fulano eu indico. Fulano pode contratar. Ou imagina se os adjetivos fossem outros. Fulano? Fulano é preguiçoso. Fulano não cumpre a palavra. Fulano é enrolado. Fulano, quando ele fala que vai ligar, ele não liga. Pessoal, gostamos de quem nos leva a sério. Por que nós temos muitas pessoas que vêm aqui à frente, mas que não vira nada? Porque não tem respeito, não tem admiração da plateia, porque todo mundo sabe que ele é só bom de blá blá blá, mas no fundo, ele não cumpre a palavra. Sabe qual é a dica número 1 para você ganhar um novo inimigo? Tomem nota disso. Sabe qual que é a dica número 1 para você ganhar um novo inimigo? Comece a frustrar as expectativas dos outros. Prometa algo a alguém e não cumpra a sua palavra. Prometa retornar em 5 minutos, não retorne. É a dica número 1. Quem aqui quer ganhar um novo inimigo? Ninguém em sã consciência. Mas muitas atitudes no dia a dia colaboram para que você conquiste novos inimigos para a sua vida. Se até uma criança sofre quando você promete fazer algo e não faz, imagina o que sobra para um adulto. Pense nisso. Para falar bem, tem que ter moral. Para falar bem, tem que ter credibilidade, tem que ter admiração das pessoas. Porque nós sabemos que muitos apenas falam, mas os bastidores não cumprem a palavra. São pessoas boas de blá blá blá. E não tem como, gente, viver dessa forma nesse século 21. O método para falar bem você aprende. Agora você precisa ter reputação para falar bem. Você precisa começar a receber indicações. Você precisa começar a conquistar seu espaço.
através da credibilidade. Imagina um pai que fala para o filho: filho, pega para o papai uma cerveja na geladeira. Um dia esse moleque vai crescer, e um dia esse moleque vai tomar uma cachaça danada, e aí o pai quer morrer: meu filho, como é que você está aí bebendo? Meu filho, não beba. Aí o filho vai dizer para o pai: pai, foi o exemplo que eu recebi a minha vida inteira, pai, não aguentava mais de vontade de experimentar. Pai, essa bebida sua é forte, hein? Pense nisso. Palavra por palavra, muitas vezes, não quer dizer nada. Analisando a comunicação, apenas 7% da comunicação são as palavras. Imagina que 93% da comunicação são os nossos exemplos, as nossas ações, os nossos gestos, a nossa postura, aquilo que nós fazemos. Eu vejo muita gente pregando honestidade, mas no fundo é desonesto. Eu vejo muita gente falando de educação, mas é um mal educado. Eu vejo muita gente falando de trabalho em equipe, mas é centralizador ao máximo. Aí surge uma incoerência muito grande entre aquilo que você fala e faz. Isso é comunicação no século 21. Não adianta ter palavra bonita se no fundo ninguém te leva a sério, porque comunicação é resultado. Não adianta falar bonito e não ter as pessoas aderindo à sua causa. Não adianta falar bonito e não ter contrato assinado. Não adianta falar bonito e não ganhar o respeito, a admiração das pessoas. Portanto, a partir de hoje, prometeu, cumpra a sua palavra. Prometeu dar um retorno em 5 minutos, retorne. Não é bonito enrolar os outros. Não é bonito vocês fazer o outro esperar. Sabe por quê? Nós gostamos de quem nos leva a sério. Nós gostamos de quem nos dá retorno. Nesse século 21, andamos carentes de atenção. Pense nisso. Qual é o quarto segredo dos grandes comunicadores? Credibilidade. Tem que ter moral para falar. Quinto segredo dos grandes comunicadores: compromisso. Esteja compromissado com a sua oratória. Insista, persista. Vão ter momentos que você vai pensar: isso é complicado demais. Isso não é para mim. Aí a gente começa a lembrar daquela fase, quando a gente entrou em um carro pela primeira vez. Se lembram dessa fase? Quando a gente entra em um carro pela primeira vez, é meio assustador. Imagina que você tem que colocar as 2 mãos no volante, olhar em todos os retrovisores, olhar para frente, e quando você olha para baixo, 3 pedais para 2 pés. Que tarefa complicada, Romero. Aí você vê um motorista veterano lá fora dirigindo, e você pensa assim: gente, como é que esse danadinho consegue dirigir nessa calma toda, e eu aqui me descabelando, eu aqui nervoso, eu aqui sem saber o que fazer. Aí de repente você treina um pouco mais, de repente você começa a dirigir, você começa a repetir as aulas. Hoje em dia nós temos muitas pessoas que viveram essa experiência da primeira vez ao volante e hoje dirigem com muita calma, com muita tranquilidade. Você não fica mais pensando: que eu tenho que colocar as mãos no volante, tem que olhar para todos os retrovisores. Gente do céu, o que eu faço? 3 pedais para 2 pés. Hoje você assimilou o processo. Não, incrível, aquilo que era difícil no passado, tem gente que já faz só com uma mão, vocês já viram? Tem gente que dirige só com uma mão e a outra segura o aparelho telefônico, incrível. Conhece gente assim? Era complicadíssimo no passado fazer com as 2 mãos, hoje você consegue fazer só com uma. Olha, gente, não pode ficar falando ao telefone e dirigindo, hein? Você não pode. Então esses são 5 segredos dos grandes comunicadores. Vamos recapitular? Para falar bem, você precisa acreditar naquilo que você fala. Tem que ter informação. Vendemos informação no século XXI. O que você sabe que a maioria não sabe? Se torna um especialista naquilo que faz. Tem que gostar. Tem que começar a ver sentido nisso que você faz. Tem que ter moral para falar. Tem que ter credibilidade. Prometeu, cumpra a sua palavra. Gostamos de quem nos leva a sério. E o quinto segredo dos grandes comunicadores: esteja comprometido com aquilo que você sonhou um dia. Não abra mão dos seus sonhos, não abra mão da sua comunicação. Insista, persista. Comunicação é algo que quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Sabe o que proporciona confiança para falar em público? Prática. Prática. Tem que fazer mais. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Bom,
Agora eu quero falar com vocês sobre a parte mais importante da oratória. A parte mais importante da oratória chama-se ouvinte. Pense, analise, estude. Para quem eu vou falar? Quem são os meus ouvintes? Precisamos personalizar mais. Precisamos começar a surpreender as pessoas. Nós gostamos de pessoas que nos surpreendem. Nós gostamos de pessoas que conseguem desenvolver uma boa comunicação. É como se você dissesse assim: nossa, mas parece que falou para mim. Nossa, parece que foi feito submetida para mim. Analise o perfil do seu público. Quais são suas características? Faixa etária, idade interfere? Interfere. Nível cultural interfere? Interfere. Sexo interfere? Sim, homens e mulheres têm grandes diferenças. Nós sabemos que as mulheres são mais auditivas. Não adianta amar, não adianta gostar. Quem tem que repetir pelo menos umas 50 vezes ao dia, é ou não é, senhoras? Romero, meu marido não faz isso há muito tempo, Romero. Por que meu marido não está aqui para ouvir essas dicas? Nós homens já somos mais o quê? Visuais. A gente gosta de ver. Por isso que muitas vezes quando o homem vai namorar, ele fica muito triste quando a esposa fala assim: apague a luz. Aí ele fica decepcionado. Não pode deixar nenhuma gretinha, não. Não pode deixar nem um pouquinho de luz. Porque nós homens somos visuais. O nosso cérebro, o cérebro masculino, é como se fossem vários setores de uma empresa, são vários departamentos, e tudo é muito bem selecionado, muito bem organizado. Nós temos ali o departamento família, departamento igreja, departamento trabalho, departamento futebol, departamento do nada também. Nós homens gostamos também de ficar sem pensar em nada, vocês já viram? Isso deixa a mulher irritada, principalmente quando a gente está sentado no sofá e mudando de canal. Vocês já viram como é que é? Fulano, o que você está vendo? Nada. Vocês já viram como é que é? E as mulheres não, as mulheres elas já dizem que são como se fossem fios entrelaçados, elas se envolvem com os problemas, elas se envolvem emocionalmente com as situações. Então é fundamental que a gente comece a entender as particularidades do homem, as particularidades da mulher, as particularidades dos jovens. Nós somos idealistas, nós jovens gostamos do novo, o novo nos desperta. Já o idoso é diferente. O idoso é saudosista. Ele valoriza mais aquilo que já aconteceu. Geralmente ele não tem muito interesse naquilo que vai acontecer daqui a 10, 15 anos. E geralmente o idoso gosta mais de falar do que de ouvir. Nível sociocultural interfere? Sim. Muitas pessoas que não tiveram as oportunidades que você teve na vida, pessoas que não têm uma boa escolaridade, geralmente valorizam mais a forma, geralmente se deixam levar pelo impulso, gostam de uma comunicação mais exagerada, gestos abundantes. Pessoas cultas geralmente preferem uma comunicação mais sóbria, mais equilibrada, reprovam o exagero. Ou seja, devemos entender de gente, devemos começar a estudar as particularidades dos nossos ouvintes. Pergunte-se sempre: para quem eu vou falar? Outro ponto que eu quero trazer para vocês é começar a definir os seus objetivos. Quando nos comunicamos, nós encontramos 3 objetivos principais: informar, persuadir, promover-se. Informar é o professor em sala de aula. Se você busca apenas informar, você deve ter uma boa didática, dominar o tema e ter clareza nas informações. Perfeito. Aí nós começamos a analisar a diferença, por exemplo, entre o professor e o palestrante. O professor, ele fala sobre diversos temas para o mesmo público. O palestrante, ele fala sobre o mesmo tema para públicos diferentes. Nós começamos a entender essa diferença. Um outro objetivo que nós encontramos é a persuasão. O que é persuasão? É mudar a opinião dos outros.
Aí nós começamos a entender que para mudar a opinião de alguém, você deve começar a entender qual é a essência da persuasão. Primeira dica: seja um líder influenciador. O que é um líder influenciador, Romero? É aquele líder que nos influencia a tomarmos uma decisão que nós precisamos tomar. Já o sujeito manipulador é aquele que força o outro a tomar uma decisão que mais cedo ou mais tarde ele vai se arrepender. Seja um líder influenciador. Ajude as pessoas a tomarem decisões que elas precisam tomar. Qual é a base da persuasão? Aprenda a expor sem impor. Nós não gostamos de pessoas que ficam impondo as coisas. Faça isso, vá por esse caminho, faça isso. Nós não gostamos. Lembra daquela tia que quando o marido chega em casa, que ele abre a porta, o que ela fala para ele? Isso é hora de chegar, isso é hora de chegar, está de castigo, vai lavar a louça agora. Vocês conhecem? Você tem esse tipo de tia? A mulher sábia, ela já faz diferente. Ela usa uma forma diferente para conquistar, para atingir seus objetivos. O marido, quando ele abre a porta de casa, ela vai até ele, dá um abraço nele e diz: oi, amor, demorou hoje, hein? Estava preocupada. Aí ela chega bem no ouvidinho dele e fala assim: amor, estou tão cansadinha hoje, enquanto eu tomo banho, você lava a louça para mim? Se você lavar a louça para mim, você vai ganhar um presentinho mais tarde. Te garanto que aquele cansaço, o cansaço do homem naquele momento, vai para o espaço. Ele diz: ué, amor, você pediu com tanto carinho, quer saber? Eu vou lavar a louça. Aí ele lava a louça, já volta todo animado: amor, se você quiser, eu levo essa casa, eu estou numa disposição hoje. Nós gostamos de quem nos motiva, nós gostamos de pessoas que sabem se comunicar. O segredo não está naquilo que você fala, está no jeito, na forma. Comece a analisar a forma que você transmite as informações. Seja sábio, seja inteligente. Comunicação é Lembra do casalzinho de namorado? Quando está bem romântico, está naquele começo de namoro, vocês já observaram que geralmente o casal de namorado fala baixinho um para o outro? Já observaram quando você está com raiva, que você grita com os outros? Quando a pessoa está ali pertinho, você quer falar mais alto. Quanto mais alto você fala, menos o outro escuta. Um terceiro objetivo que nós encontramos na comunicação é aprender a desenvolver o nosso marketing pessoal. Nós somos uma marca. Não seja mais um na multidão. Primeira dica para você melhorar seu marketing pessoal: a partir de hoje, sai de cima do muro. A partir de hoje, se posicione. Nós não gostamos de pessoas que ficam neutras. Nós não gostamos de pessoas que ficam ali, na neutralidade. Nós gostamos de pessoas que assumem riscos. Nós gostamos de pessoas que entendem que na oratória o nosso objetivo não é agradar a todos. Quando nos comunicamos, nosso objetivo é agradar a maioria. Maioria quer dizer 50% mais um. Eu vejo algumas pessoas que falam para 10, conseguem agradar a 9 e adivinha, sofrem devido àquele 10º ou 20, de repente não foi com a sua cara, não gostou de você. Isso é perfeitamente normal. Comunicação é exposição. Lembra daquele ser que de repente bateu o olho em você e pensou assim: gente, eu não gostei. Aí você pergunta: fulano, por que você não gostou? Estou cheio de boas intenções, eu sou do bem, eu sou uma pessoa honesta, íntegra. O que o outro diz? Olha, eu não sei explicar, só sei que eu não gostei. Vocês já viram? Isso chama-se rejeição. É a tal da afinidade. Isso existe. Você bate o olho e você pensa: não gostei. É perfeitamente normal, principalmente quando você começa a crescer, prosperar, evoluir, melhorar. Muitas vezes a sua luz incomoda. Tem gente que não faz e fica com raiva. Por que você faz? Nesse século XXI, para você ser bem sucedido, você não tem que fazer mais o possível e nem o impossível.
Nesse século 21, para você ser bem-sucedido, você deve aprender a fazer aquilo que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito e durma tranquilo, consciência tranquila. Por que nós temos tantas pessoas frustradas, tantas pessoas depressivas? Porque precisaram agir e não agiram. Precisaram fazer e não fizeram. A partir de hoje, seja lá do A, lembre-se, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai. Seja lá do B, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai. O nosso objetivo como comunicador, como um profissional do século 21, é agradar a, amar e o... Pronto, missão cumprida. É igual um projeto aqui na Câmara, tem que ter a maioria, não necessariamente tem que ter a unanimidade. Oratória é assim. Oratória é assim. É como se a gente tirasse um peso das costas, é ou não é? Romero, mas que você não me falou isso há 10 anos? Você não precisa agradar a todos. Sabe por que muita gente sofre? Devido a um perfeccionismo negativo que destrói o seu talento, sua criatividade, sua disposição, sua iniciativa. Outra dica para você melhorar seu marketing pessoal é ampliar seu vocabulário. Comece a ampliar esse vocabulário. Aprenda a conversar com todas as pessoas, porque, incrível, tem gente que só consegue conversar com peão, tem gente que só consegue conversar com doutores. Que tal se a partir de hoje você começasse a ter uma comunicação mais ampla, conversar com pessoas mais simples e aprender também a conversar com pessoas que tenham um grau de instrução melhor? Amplie, diversifique as suas conversas, amplie seu vocabulário. O professor Pasquale tem uma frase que eu gosto muito. O professor Pasquale diz que nós precisamos ser poliglotas dentro da nossa própria língua. Antes de você querer dominar 2, 3, 4 idiomas, tenha um bom vocabulário, desenvolva a sua língua portuguesa. Nós não gostamos de pessoas alienadas. Conhece pessoas que só falam de um assunto? Só fala de um assunto, ninguém suporta. Quando a pessoa abre a boca, a gente já fica incomodado com aquilo. Diversifique seus assuntos, diversifique suas leituras. Cultura geral faz bem. É claro que você deve ter autonomia, autoridade em um determinado assunto, mas pelo menos tenha um conhecimento geral. Cultura geral faz muito bem, obrigado. Uma última dica para você melhorar seu marketing pessoal é você começar a dar mais atenção ao seu visual. Lembra, nós vivemos numa sociedade extremamente visual. Primeiro as pessoas param para te ver, para depois te ouvir. O mundo é assim. Romero, nem tudo é aparência, mas a primeira impressão, a gente bate o olho na pessoa e a gente, naquela leitura, nós devemos corresponder às expectativas. Não necessariamente quer dizer que você tem que utilizar um terno e gravata 24 horas por dia, e nem um vestido de gala. Estar bem vestido é começar a se vestir adequadamente à situação. Não quero que você ande embaixo do sol quente de terno e gravata. Nesse momento tem que tirar o terno, tem que colocar uma camiseta mais confortável, uma roupa mais confortável. Pense nisso, estar bem vestido é estar vestido adequadamente para a situação. É muito comum a gente ir ao banco e ter um contato com o gerente. Você confiaria em um gerente que você chega lá e ele está vestido de qualquer jeito? Barba por fazer, cabelo todo bagunçado, não tirou nem o sono do rosto ainda. E aí ele vira para você e diz: e aí, malandragem, beleza, cara? Pode colocar seu dinheiro aqui na minha mão, vou cuidar dele, pode ficar sussa. Você confiaria numa pessoa que fala dessa forma? Você deixaria seu dinheiro lá? Daí a importância de a gente começar a prestar atenção nas gírias, tomar cuidado na hora de abordar o outro. Para de ficar chamando o outro por apelido. Imagina se as pessoas fossem se dirigir a você e dissessem: ô Zé Ruela, vem cá. Você gostaria? Ô Piriguete, vem cá. Sabe qual que é o melhor som para os nossos ouvidos? Nosso nome sendo pronunciado de forma correta. O meu nome é Romero, eu acho Romero bacana, eu acho Romero fofo. Ame o seu nome. Teve até uma vez que eu fui conversar com meu pai, falei: pai, o negócio é o seguinte, pai, mas por que você colocou Romero Machado? Por quê? Por que não Alexandre? Não seria mais fácil? Rodrigo,
João, Pedro. Aí meu pai foi me explicar: ah, Romero, olha, a origem desse nome foi porque a sua mãe, ela gostava muito de um cantor da Jovem Guarda. Ah, é, pai? É. E sua mãe queria homenagear esse cantor colocando o nome do seu ídolo no primeiro filho. E adivinha quem foi o primeiro filho da minha mãe? Esse que vos fala nesse momento. Aí esse que vos fala veio ao mundo e minha mãe falou: não, é agora que eu quero homenagear meu ídolo, vou colocar o nome do meu ídolo no meu filhão. Aí minha mãe combinou com meu pai e falou assim: ó, o nome é esse, você quer que eu escreva? Meu pai falou: não precisa disso não, deixa comigo. E a gente morava na fazenda, era meio distante, não tínhamos os celulares como a gente tem agora. E segundo meu pai, no caminho, ele esqueceu o nome que minha mãe pediu para ele. Quando ele chegou no cartório, meu pai deu um branco ali, vendo-se aí agora. Ele só lembrava do nome do filho de um amigo dele, que era Romero. Aí meu pai falou: é meio parecido com o que a minha esposa queria, então vai Romero mesmo. E assim, pessoal, hoje em dia eu gosto muito de Romero, acho Romero bacana. Não era para ser Romero, era para ser Ronivon. Nada contra, gosto cada um tem, mas hoje em dia, gosto cada um tem o seu. Hoje em dia eu amo Romero, sabe? Romero Machado, eu gosto de Romero. Eu sei que você que está aqui, você que está nos vendo pela televisão, pode chamar Ronivon, mas que tal? Ame o seu nome. Porque o sonho da minha mãe era me chamar de Rony. Eu queria colocar o nome de Ronivon Machado. Aí meu pai teve esse lapso de memória no caminho, ou ficou meio enciumado nessa história da minha mãe gostar tanto lá do cantor, e falou: Romero mesmo, eu esqueci. Minha mãe ficou um mês sem conversar com ele. Qual é o melhor som para os nossos ouvidos? O nosso nome. Romero, por que eu tenho dificuldade de guardar o nome das pessoas? Porque quando o outro fala o nome, você está pensando em outras coisas, você não deu atenção. A partir de hoje, uma dica para você guardar o nome das pessoas: quando alguém se comunicar com você, quando você cumprimentar alguém, pergunte o nome. Qual é o seu nome? É Romero. Repita esse nome pelo menos 3 vezes. Nós gostamos de pessoas que nos tratam bem. Lembra quando você vai ao shopping fazer uma compra? Os melhores vendedores, eles nos conquistam. Por exemplo, você vai ao shopping e você entra numa loja, o vendedor já pega na sua mão e diz: bom dia, qual é o seu nome? É Romero. Oi, senhor Romero, seja bem-vindo. Senhor Romero, está quente hoje, hein? Senhor Romero, tenho cada lançamento aqui que o senhor vai gostar. Gente, ele falou meu nome 4 vezes, eu me sinto íntimo dele. Quer conquistar mais as pessoas? Trate as pessoas pelo nome. Quando você conhecer uma nova pessoa, não fique pensando o que você vai falar na sequência. Repita o nome. Você vai ter mais facilidade para guardar o nome. Você vai criar uma boa primeira impressão, uma impressão positiva, favorável. Bom, agora nós vamos falar sobre os cuidados com o local da apresentação. A partir de hoje, eu quero que você analise bem, chegue mais cedo. Ainda bem que aqui na Câmara Municipal a gente tem uma equipe muito competente para nos auxiliar, para nos ajudar, mas é incrível, tem dia que o computador não funciona, tem dia que o arquivo da apresentação está corrompido, tem dia que parece que existe uma conspiração contra você. É incrível isso. Dica: as mulheres fazem isso muito bem. As mulheres, elas sempre pensam no si, elas sempre têm um plano B por perto. Que tal se a partir de hoje, quando você for falar em público, você tivesse um plano B por perto? De repente, colocar sua apresentação em pequenas fichas, não colocar na íntegra aquilo que você vai falar, mas você pode colocar alguns tópicos. O que é um tópico, Romero? É uma frase curta, contendo no máximo 3 palavras. O que é um tópico mesmo? Frase curta, no máximo 3 palavras. Por quê? O que é oratória? Oratória é explicar um determinado assunto para os ouvintes. De forma que, se você tiver ali 3, 4 tópicos, você vai explicar esses tópicos para os
20. Vai ficar muito mais fácil. Mesmo que dê problema no data show, mesmo que dê problema no computador, chegue mais cedo. Por isso que a mala das meninas geralmente são mais pesadas do que as nossas. Vocês já observaram? Geralmente a mala da mulher é um pouco mais pesada. Por quê? Ela pensa em várias possibilidades. Tão calor, mesmo assim ela pensa, não vai que chove, não é? Não vai que venha uma frente fria. E de repente ela acerta. É incrível. A mulher, quando ela vai passar um final de semana fora, ela leva 10 pares de sapato. Ela pensa assim, não, vai que 9 dá problema, pelo menos eu tenho um 10º para me ajudar. A mulher, quando vai passar um final de semana fora, ela leva 5 calcinhas. Geralmente o homem leva 2 cuecas e uma já vai no corpo. Vocês já observaram isso? Senhores homens, devemos aprender muito com as mulheres. As mulheres são mais atentas a isso. As mulheres, elas conseguem abordar diversos assuntos ao mesmo tempo. Porque a mulher consegue acionar os 2 lados do cérebro. Enquanto um lado do cérebro foca numa determinada atividade, o outro lado do cérebro fica livre para ela conversar. Vocês já observaram isso? Nós homens conseguimos acionar apenas um lado do cérebro por vez. Por isso que a nossa comunicação é um pouco mais limitada. Por que a mulher fica nervosa com a gente? Porque a gente não consegue falar sobre 2 assuntos ao mesmo? É um assunto, meninas, de cada vez. Quer falar bem com o homem? A partir de hoje, chegue perto dele e diga, eu preciso falar com você sobre um assunto. Se é só um assunto, se é só um departamento que eu vou ter que acionar, tudo bem. Por que um homem não gosta de discutir a relação? Porque ele vai ter que acionar muitos departamentos. Isso vai dar trabalho. E a gente pensa, não, deixa isso para depois, não vamos falar sobre isso agora não. Portanto, pessoal, cheguei mais cedo, analisem realmente a qualidade dos equipamentos e sempre tenha por perto um plano B. Pense, vai que acontece. Bom, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, pois eu vou apresentar um método bem interessante, um método de apresentação que vai ajudar vocês no dia a dia, vai ajudar vocês nas conversas, vai ajudar vocês em todo tipo de comunicação. É um método que pode ser utilizado para você falar e escrever. Você vai aprender a fazer uma boa redação, você vai aprender a fazer uma apresentação em público, seguindo esse método que eu vou apresentar. Bom, esse método ele é bem simples. Cabe aqui, nos 5 dedinhos na mão. Rodrigo, você pode dar um enter, por gentileza? Esse método, ele é traduzido, olha só, nós temos 4 etapas, mais um. Daqui a pouco a gente fala sobre vícios de linguagem. Mais um, por gentileza. Mais um. Aí, esse método, ele é formado por 4 etapas que nos possibilitam 5 momentos com os ouvintes. Quais são eles? Preparação, introdução, preparação, tema central e conclusão. É a introdução, preparação, tema central e encerramento. De repente são muitas informações, são muitos detalhes, mas uma informação que você não pode esquecer. Introdução da fala é o momento de conquistar os ouvintes. Por que muitas vezes a gente não consegue ter bons resultados? Muitas vezes a gente negligencia a conquista dos ouvintes. O segundo momento é a preparação. Aí sim é o momento de informar qual é o seu tema e aonde você pretende chegar com ele. Dica número 3 é o tema central, a razão de estar ali com aquelas pessoas. Algumas dicas são muito importantes. É o seu assunto propriamente dito. Algumas orientações importantes nós vamos trazer daqui a pouquinho. E na 4ª etapa é o encerramento, que é o momento de levar o ouvinte à ação ou reflexão. Bom, vamos analisar primeiro a conquista. Lembrando que tudo começa no nosso cumprimento. Vocês já viram algumas pessoas que quando nos cumprimentam, elas são frias, elas estão distantes. Você olha para a pessoa e você sente que não criou ali uma boa primeira impressão? Gente, um bom cumprimento
representa 90% de chance da sua apresentação dar certo. E o bom cumprimento, eu costumo dizer que é aquele que você coloca o sorrisão 15 para as 3. Conhece um sorrisão 15 para as 3? É aquele que vai de orelha a orelha. Vamos fazer o teste rapidinho? Sorrisão 15 para as 3. 1, 2, 3. Vamos lá? No início a gente fica meio assustado, mas é isso tudo? Às vezes falta prática. Mas as pessoas mais interessantes que a gente conhece, geralmente elas têm essa expressão, geralmente elas têm esse carinho, essa conquista logo de cara. Por isso que você pensa, gente, eu gostei. Sabe por quê? O sorriso no começo é comunicação universal. Em qualquer lugar do planeta que você sorrir, as pessoas vão pensar assim, gente, eu gostei dele, ele tem a carinha boa, quer saber, vou dar uma chance para ele. Portanto, não é luxo, não é capricho, é necessidade. Para cumprimentar, nós temos duas formas. Nós temos o cumprimento formal e o cumprimento informal. A formalidade, ela está presente quando lidamos com autoridades. Aqui na Câmara Municipal nós temos um cumprimento formal. Agora, numa solenidade, numa inauguração, numa homenagem, qual que é o cumprimento, Romero, formal que resolve a maioria das situações? Senhoras e senhores. Só que não dá para chegar aqui com um bico desse tamanho, vocês já viram? Senhoras e senhores. Já viram? Você pensa, gente, você vai morrer, cara. Para que isso tudo? Nós estamos lidando com pessoas, calor humano, emoção. A partir de hoje, você pode ser formal, mas não abra mão da sua simpatia. Você pode ser simpático e formal ao mesmo tempo. Não confunda formalidade com falta de simpatia. Que tal se a partir de hoje você cumprimentasse, mesmo na reunião formal, você cumprimentasse as pessoas dizendo, senhoras e senhores, bom dia. Não é diferente? Você pensa, gente, eu gostei dele. Gostei, ele é humano. Detalhe, essas técnicas são apenas para pessoas, viu? Porque a gente fala assim, Romero, meu assunto é técnico, meu assunto é complexo, meu assunto é metódico. Mas se você lida com pessoas, siga o método. A não ser que você venha fazer a prestação para um outro tipo de ouvinte. Mas se é gente, se são seres humanos, siga o método e analise os resultados. Tudo começa num bom cumprimento. Agora, você não pode chegar lá na sua empresa, você não pode chegar lá na faculdade, você não deve ir para a universidade e mandar um senhoras e senhores, o povo vai rir de você. Imagina aquela reunião na nossa empresa, na segunda-feira pela manhã, você manda um senhoras e senhores, o povo vai rir, o que deu nele? Porque nesse tipo de situação, nós utilizamos cumprimentos informais. Exemplo de cumprimento informal. Oi pessoal, bom dia. Olá, como vão todos? Oi gente, bom dia. Entendemos? Pessoas no nosso convívio diário, na nossa empresa, numa reunião, no nosso bairro, eu utilizo cumprimentos informais. Exemplo? Oi pessoal, bom dia. Oi gente, bom dia. Agora, se eu estou numa solenidade, numa formatura, aqui na Câmara Municipal, eu utilizo cumprimentos formais. Senhoras e senhores, bom dia. Romero, entendi. Mas quando eu tenho uma mesa composta por autoridades, Romero, o que eu faço? Da mesma forma, não abra mão da sua simpatia. Autoridades compõem a mesa de honra. Senhoras e senhores, bom dia. Romero, mas o presidente está ali, Romero, como é que eu faço? Da mesma forma, excelentíssimo senhor presidente, muito boa noite, em seu nome estendo os meus cumprimentos às demais autoridades, senhoras e senhores, bom dia, ou senhoras e senhores, boa noite. Ficou claro isso? Tranquilo? Agora, o que eu não devo fazer no cumprimento? Jamais fique aqui. Jamais utilize aquele negócio de bom dia, está muito fraco. Vocês já viram isso? Bom dia! Espera aí, esse bom dia está muito fraco. De novo, bom dia! Gente, isso caiu em desuso há muito tempo. Se é que deu algum resultado alguma vez. Nesse século XXI, a gente não aguenta ficar repetindo um bom dia 3 vezes. É sua arrancada, é o seu cumprimento que deve atrair a atenção das pessoas.
E não ficar forçando as pessoas para que repitam um cumprimento 3, 4 vezes. Não, você fala bom dia, o cidadão ainda repete. Não, parece que vocês não tomaram café da manhã hoje. De novo, bom dia. Não faça isso. Uma segunda dica importante é não ficar perguntando, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vai que um levanta o dedo e fala, não está, cara. Não está tudo bem. Não devemos fazer perguntas quando a gente não deseja simples. Alguém pode querer responder. Uma dica final é não ficar naquela autoapresentação. Evitar o tal do eu sou isso, eu faço aquilo, porque tem gente que nos 5 primeiros minutos fica falando das suas aventuras pelo mundo. Se você tem um belíssimo currículo, peça um apresentador para que leia o seu currículo. Se não tem um apresentador, coloque esse currículo no seu site pessoal, coloque isso no material didático, mas evite ao máximo ficar aqui, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou na minha 49ª pós-graduação, eu tenho uma especialização em Harvard, e você pensa, gente do céu, o que você está fazendo em Uberlândia? Você tinha que estar em New York nesse momento. Cria-se rejeição. Quem tem que falar bem de você são as pessoas. Qual a melhor forma de mostrar para as pessoas que a gente tem competência para fazer? Fazendo. Faça. Conquiste. Mas evite esse negócio de ficar no tal do eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Cumprimentou os ouvintes? Nós entramos agora numa segunda dica. Agora você vai utilizar um recurso didático para atrair a atenção das pessoas. O jardineiro, ele sabe que ele não pode colocar a plantinha em qualquer piso. Vamos analisar. Eu poderia pegar a sementinha, a plantinha e colocar nesse piso aqui da Câmara Municipal? Vai virar alguma coisa? Não. O jardineiro profissional, ele sabe que ele não pode pegar uma plantinha e colocar num piso de qualquer jeito. O que o jardineiro faz? Ele pega uma ferramenta, tem que plantar aqui mesmo? Não, tudo bem, eu vou plantar. O que ele faz? Ele pega uma ferramenta, quebra isso aqui, até chegar na terra. Chegou na terra, ele dá uma limpada, coloca ali um adubo, coloca uma água, ou seja, ele cultivou o terreno. Qual que é a dica? A partir de hoje, faça como o jardineiro faz. Utilize um recurso didático. Quais são eles, Romero? Você pode contar uma pequena história, uma narrativa interessante. Um exemplo. O Barack Obama, quando ele veio ao Brasil pela primeira vez, ele chegou aqui e deu um show de conquista. Ele chegou aqui ao Brasil e logo de cara ele falou português. Ele já mandou um cumprimento em português. Olá, povo brasileiro, boa tarde. Gente, naquele momento a gente já ficou arrepiado. Como assim um presidente norte-americano vem aqui e fala português? Logo na sequência, ele falou sobre a paixão dos brasileiros, futebol. Ele falou, naquele dia que ele estava no Rio de Janeiro, tinha um clássico, Vasco e Botafogo. Hoje, clássico Vasco e Botafogo, pô, já foi o delírio, uhul! Na sequência, ele contou a história de um filme que a mãe dele assistiu, que foi gravado aqui no Brasil, e a mãe dele ficou encantada com as nossas praias, ficou encantada com aquilo que ela viu pela TV, ficou encantada com as imagens do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A apresentação do Obama naquele dia era no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele aludiu a ocasião. Disse que a mãe dele tinha um grande sonho, o sonho de conhecer o Brasil, que jamais passou pela cabeça da mãe dele a possibilidade do filho dela estar nesse país que ela tanto admirava como o presidente norte-americano. Gente, naquele momento ali, quem estava assistindo a apresentação do Obama pensou assim, gente, ele é o cara. Por quê? Ele não foi direto ao assunto, ele conquistou os ouvintes. Os grandes líderes, pessoas que a gente gosta, eles mudam o foco no começo. No começo o foco não é você. No começo o foco são as pessoas. Olha que incrível isso.